Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E vou começar esse episódio com uma citação do entrevistado de hoje. O meu dinheiro está no banco. 1, não é seu. 2, não está no banco. 3, não é dinheiro. Ray Nasser. Tudo bem, Ray? Tudo bom, Hugo? Tudo beleza, cara? Obrigado por me chamar aqui Cara, para participar do teu podcast, né? Já estava na é, hora da gente falar numa livezinha, né? pô, obrigado por participar. E comigo também tem ele, Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, vamos lá, mais uma vez, mais uma temática que vai acordar muita gente. Precisamos. Gente, Felipe. Bem, se apresenta, conta um pouquinho de você. Eu conheço sua história, mas às vezes as pessoas, nosso público não conhece. Conta um pouquinho de você, o que te levou à mineração de Bitcoin, o projeto com Arthur Mining e tudo. Vamos lá, claro. Bom, eu venho de uma família bem tradicional do mercado financeiro, tá? Eu estudei fora, estudei em Boston, me formei em economia e finanças, me formei economista. E fui trabalhar no mercado financeiro. Trabalhei em bancos no Brasil e nos Estados Unidos, né? Trabalhei em fundos de investimento, eu era trader de derivativos. Fiz uma carreira aí no mercado aí por quase 20 anos, né? Eu morava em Nova York em 2008, 2009, quando a grande crise atingiu lá, né? A crise das hipotecas, do real estate mortgages lá, Você estava no atingiu epicentro a ali. crise. Eu estava no centro e eu estava posicionado, né? Na verdade, posicionado Nossa, né? Do jeito favorável, né? Eu achava que a crise ia acontecer, eu estava posicionado para tal, né? E no desenrolar de tudo isso, eu percebi que os bancos começaram a manipular e fazer os preços dos derivativos que eles estavam emitindo, né? E operando com os clientes, né? Eu estava no buy side na época. Mas muitos dos derivativos que eu estava posicionado, os bancos começaram a manipular o preço, mudavam o modelo, né, de acordo com os interesses deles. E desde lá eu engajei em vários processos contra bancos grandes. Tá? Acabei ganhando no final todos os processos, mas na verdade quem leva o dinheiro são os advogados, né? Mas eu percebi, né, demorou um tempo para perceber quão sujo o nosso sistema é, quão sujo o mercado financeiro é e quão manipulado e manipulável ele é. Né? Você está num sistema aí que imprime dinheiro que poucos homens sentados numa mesa escolhem qual o valor do seu dinheiro, o valor da sua casa, né? Quanto você vale ou não vale, e, obviamente, você pode falar que esses homens, essas pessoas têm interesses, cada um tem o seu interesse, obviamente. Os incentivos estão completamente mal alinhados na indústria, né? A indústria tem um incentivo aí de tomar risco e, obviamente, os lucros ficam aí para o setor dos bancos, setor privado, e quando tem prejuízo, tem que socializar o prejuízo com todo mundo, né? Eles imprimem mais dinheiro, a gente perde muito dinheiro aqui em todo esse processo. Eu tava puto, fala para você, tava bem puto, tá? 2008, 2009, mal sabia eu que estava nascendo a solução, né? Fiquei sabendo muitos anos depois, né? Quando eu fui apresentado um projeto de mineração de Bitcoin por uns amigos, tá? Que já estavam minerando isso já em meados de 2014. E, obviamente, era muito cético, não conhecia Bitcoin, não tinha lido a respeito ainda. E eu vi que a geração de valor minerando Bitcoin é uma coisa que valia a pena explorar, entendeu? Eu não estava vendido em Bitcoin, vendido no Bitcoin, né? Ou seja, não estava convencido ainda, mas eu vi aqui, eu investia aí uns dólares em umas máquinas, a máquina minerava, o Bitcoin me dava equivalente a 7, 8% ao mês de retorno em dólar, depois que eu convertia, né? De 6 a 8%. bela época, Era hein? sensacional, né? Naquela época que estava. O preço do Bitcoin estava $200.
né? Pouco menos. E eu falei, olha, tá bom, volátil, eu vi que tinha ido para... Eu li um pouco sobre Mt. Gox, eu vi que tinha ido para $1.000, voltou para $100, né? Então ela fala, olha, esse negócio é volátil, eu vou minerar, porque minerar aqui eu consigo fazer um retorno constante, é um investimento bom, do jeito que eles estão me vendendo, né? Obviamente. Aí, porra, a partir daí, eu comecei a ler mais, comecei a me interessar um pouco mais. Mas antes de me interessar por Bitcoin em si, eu peguei a operação de mineração e eu falei, olha, cara, de duas coisas, uma é verdadeira. Ou isso aqui é um grande Ponzi, tá? Um grande pirâmide, esses retornos não existem, esses retornos são muito difíceis, né? A gente estava num cenário econômico onde a gente estava tendo quantitative easing, ou seja, o que é? Que é o Fed americano abaixando os juros, e os juros estavam muito baixos já, tinha muito caixa no mundo, muito dinheiro no mundo, ninguém sabia onde investir. Então, o pessoal investindo a 2% ao ano, o dinheiro aqui eu estava ganhando 6 a 8% ao mês. Falei, eu vou manter e vou dolarizar um investimento no final do mês. Né? Isso aqui pode ser um garimpo, que nem uma agricultura, que nem mineração, que nem vou Sim. guardar saco de soja. Eu planto soja, eu vou vender a minha soja. E fiz o meu due diligence, gostei muito e me apaixonei por mineração. Antes de me apaixonar por Bitcoin, eu me apaixonei por mineração de Bitcoin. Acho que sou a única pessoa que eu conheço no mundo que isso aconteceu. Né? Eu não queria minerar Bitcoin naquela época para ter mais Bitcoin, eu queria minerar como um investimento extremamente rentável. Tá? Comecei a criar minhas próprias operações de mineração, instalar máquinas, e eu falei, olha, o mundo, isso não é um Ponzi, né? A outra possibilidade é que é um puta produto de investimento e o mundo precisa conhecer. Então, eu comecei a oferecer cotas de mineração para investidores de $25.000 aqui no Brasil. Tá? E eles investiam e eu pagava os bitcoins para eles minerados no final do mês, com relatório completo. Né? E isso se deu, isso foi muito bom. Acabei tendo mais e mais clientes, né? Obviamente, eu batia na porta do banco, falava com o economista, ou falava com o family office em 2015, para 2016, o pessoal falava, você é louco, sai daqui, você vai ser preso, etc e tal. Né? Acho que muitos de É. nós... Eu não sei quando você entrou nessa brincadeira, Hugo, que ano que você entrou, mas... A mineração de Bitcoin foi esse ano só, porque estando aqui, mas mineração em GPU eu entrei em 2021, mas eu sou da turma do Bitcoin em 2017, assim, quando eu li, eu falei, 2017, exatamente. eu li, 2017 já estava, né? já era mais moderno, já estava Já mais era mais aceito. moderno, ou seja, 2017 o pessoal é assim, 2014, 2015 isso é louco, sai daqui. 2016, olha que legal, uma coisa, isso é diferentinho, né? Que legal, né? Vamos fazer 2016, aí 2017 o pessoal começou a me chamar. Só atender, né? Depois aí começou a mudar o cenário. 2018 em diante, você teve empresas públicas, né? Já saindo com financiamento, tal. Aqui no Brasil ainda tinha um preconceito. Enquanto eu tentava vender o Bitcoin, vender a mineração, você tinha vagabundos vendendo esquema Ponzi. Aqui o Brasil está cheio, né? Ah, Porque o sim, brasileiro sim, quer ganhar com certeza. dinheiro, todo mundo, não só o brasileiro, né? Quer ganhar dinheiro da noite para o dia, quer ficar milionário em um mês, É. né? E aí tem óbvias pessoas que vão se aproveitar. Isso é uma coisa que a gente sempre, combateu muito lá. Hoje em dia menos, né? Mas lá atrás bastante. A qualidade do cliente começou a melhorar e eu percebi, né, com alguns outros parceiros meus de negócio, eu percebi e falei, olha, eu preciso de uma estrutura bem maior. Eu não estou conseguindo pegar, instalar, fazer o outsourcing às vezes, fazer o procurement, de montar a operação e captar cliente. Eu preciso de mais mãos, eu preciso de mais gente. Então, me juntei com o Dapeli e dois outros sócios. Em 2020, a gente criou a Arthur Mining para atender. A Arthur Mining foi criada para atender uma necessidade institucional do mercado. Tá? Então, para a gente ter investidores mais institucionais e para a gente criar uma empresa que vai poder oferecer uma gama de produtos, desde o varejo até para o family office, até para o VC, até para o super institucional, tudo baseado em mineração de Bitcoin. Né? Deu super certo. A gente fez 2 rounds de captação,
A gente fez captação em CVM 88, fomos a primeira mineradora na América Latina a fazer um crowdfunding regulado pela CVM. A gente tem vários family offices, temos grandes bancos de grande porte investindo na gente, temos bancos de investimento, né? Temos nossos produtos, onde alguém pode montar uma operação de mineração com a gente, né? E outros produtos que a gente está expandindo agora no Brasil para a área de energia. Então, essa é uma área completamente nova, completamente diferente, que eu acho que é o Discu- futuro, mas E é, e é- basicamente foi isso. e é disruptivo vocês estarem pensando nisso, né? Vocês acho que foram o primeiro que olharam a mineração no Brasil com sim, é possível, né? Na verdade, a gente está procurando, né, faz tempo, né? A gente mora no Brasil, empresa brasileira, feita por brasileiros, mesmo que seja uma empresa americana, mas o Brasil sempre teve impossível. A gente estava esperando a oportunidade. A oportunidade ela se apresentou para a gente em meados de 2021, onde as empresas de energia começaram a ligar para a gente. Em intervalo assim, de 3 meses, a gente recebeu uns 40 ligações, assim, querendo saber de mineração. Falei, por que agora? Né? Por que agora? Por que de repente? E por que empresas de energia? O Brasil não tem uma das energias mais caras no mundo, né? Aí Tem a transmissão, né? Não a é a energia. transmissão e é o imposto, Pois exatamente. é. Exatamente. Depois do governo da mamãe Dilma, ficou mais caro ainda, né? Então, transmissão é imposto, o produtor de energia não ganha, quem ganha é o governo, né? E a gente viu que o governo estava entrando que o mercado estava entrando em crise, né? O mercado estava entrando em crise total, né? E está em crise hoje. Você tem uma super oferta de energia aqui no Brasil, né? Você tem a energia no mercado livre. Quando você não está contratado, você tem uma usina que não está contratada, você vende energia no mercado livre, a energia que você produz a mais, tá? E essa energia está rentabilizando 10 vezes menos do que a mineração de Bitcoin consegue rentabilizar aqui no Brasil, Nossa. Pô, entendeu? só um minuto. Tem energia sobrando aqui no Brasil? Eu não tô sabendo Tem e disso. muito, cara. Você não tem Ô, noção do quanto tem. Felipe, a crise de energia no Brasil sempre foi crise de transmissão, crise de gestão, nunca foi crise de quantidade de energia produzida. Rapaz. Entendeu? Então você tem, putz, cara, Brasil, o problema é com a cara do Brasil, né? É, Você tem O que energia dá, verdade. o de que dá, sobra. o que dá dinheiro no Brasil é tributar a energia elétrica e não transmitir, né? Transmitir mal e porcamente. Exatamente, transmitir mal e porcamente. Tem muita transmissão agora, né? Os últimos dois governos deram bastante incentivo, tá, para construir energia renovável aqui no Brasil. Foi construído muita usina, e tem muita gente descontratada agora. Então, a mineração de Bitcoin vem a ser uma alternativa, né, para essas empresas. O maior desafio é vencer o preconceito, tá? Porque o usineiro precisa investir num capex de mineração de Bitcoin. Precisa investir, precisa comprar o container, precisa comprar as máquinas, né? A gente precisa pegar, ou a gente precisa arranjar um bom financiamento legal para que eles possam fazer isso, né? E precisa acreditar um pouco, precisa olhar para os números, precisa fazer um estudo, precisa fazer como funciona a mineração, como funciona o ajuste dos mineradores, o ajuste de dificuldade, né? Que é um mecanismo que balanceia a rentabilidade dos mineradores. Então, para você explicar isso para um cara que é usineiro faz 60 anos, é um desafio, né? Algumas empresas mais modernas já entendem, tá? Já entendem e já querem, já saber. O nosso pipeline está bem grande agora. E a gente já instalou aqui no Brasil 1 megawatt, estamos instalando mais. Só que é um learning curve, né? Vamos dizer, é uma curva de aprendizado aí bem íngreme, né? Mas eu acho que vai acontecer, sim, em escala aqui no Brasil, logo, logo. Só te dando uma pequena notícia, não sei se você está sabendo, mercado spot aqui em Portugal, a energia está praticamente zero, tá? Está sobrando energia, estão soltando água pelas compotas das represas aqui, porque
tem bastante eólica, né? E agora vieram umas tempestades aqui, então a eólica gerou absurdamente e não precisa gerar hidrelétrica e estão jogando água fora pelas usinas. Só para você ter uma noção do nível que está aqui. Mas, É, que demais. Vou me mudar para aí, Hugo. ó, vamos ver como é que estão os preços daqui. A gente pode montar uma operaçãozinha aqui, viu? Porque tem, Zero eu gosto. é, Não, por que não? Por que sim, não? Sério, por que não? Né? é, Tem energia agora. e tem mercado, né? Aqui você recebe coisas importadas muito mais fácil do que nas burocracias brasileiras, né? Então, É, é, isso é muito bom, né? você Isso é consegue comprar S19 nova aqui, enfim, aqui tem mercado, viu? Se quiser dar uma passadinha aqui para a gente conversar e olhar umas coisas, tem mercado aqui, Estou viu? pegando o avião agora, amanhã. Acha energia para a gente vai aí fazer, entendeu? Acha energia, porque, pô, segurança tem, né? Você tem Tem. segurança em Portugal, né? Um país civilizado, vamos dizer, Uhum. né? Não é uma Venezuela. Não que a Venezuela não seja um país civilizado, mas meio que às vezes não é. Então, por exemplo, você não vai minerar na Venezuela, você não vai minerar no Irã, não vai É, minerar no Cazaquistão. Você vai, legal, quer investir numa operação de mineração no Cazaquistão? Né? Difícil, né? meio difícil é levar o dinheiro para lá, né? É, É, tem, exatamente. tem coisas interessantes aqui, e tem demanda por calor, viu, também. Então é uma coisa que o colateral calor aqui é demandado não só em aquecimento de casas, mas na agricultura, né? Você teria Sim, uma situação até numa eventualidade de fazer uma entre-safra, coisa que não tem aqui, né? A terra aqui para 6 meses do ano. Granjas isso e todas essas legal. coisas. É? Isso seria legal. Sabe que uma vez já me propuseram para fazer, a gente acabou não fechando um deal, mas um amigo meu da Aurora Cannabis, um dos fundadores da Aurora Cannabis, né, que na época valia uns 5 bi de dólar, 5, 6 bi de dólar, né, eles tinham muita plantação de cannabis no Canadá. E ele falou, olha, a gente vai se beneficiar de ter uma mineração aqui no meio da plantação de cannabis, porque é muito frio aqui, a gente precisa de calor. Então, é uma coisa que encaixa na outra, né? O que você falou, acho que procede assim 100%. É uma ideia maravilhosa, inclusive. Eu adoraria explorar. Tem. Portugal produz muito ovo, né? Tem muita granja aqui, então é um mercado. E pelo que eu estou vendo de soluções que eles têm, ou eles queimam lenha, ou eles usam lâmpadas. Só que lâmpada atrapalha com o ritmo circadiano dos bichinhos e você demora mais tempo para engorda, bota menos ovo, enfim. É, é aquela coisa, né? Assim, você está num país novo, você começa a olhar as necessidades de coisa assim. Aqui ovo é consumido absurdamente, assim, é um consumo bem maior e de qualidade bem superior ao Brasil por causa dos doces e tudo. É maravilhoso, né? É um Não é mercado, verdade. é um É mercado verdade, faz interessante. sentido. Faz sentido. Aqui no Brasil, difícil eu comer um doce de ovo. Um pindim de vez em quando. Aí em Portugal era todo dia. Pois é. Ô, Né? Ray, assim, tem uma coisa também que eu queria falar, assim, né, que vocês, além de mineração, eu vejo que vocês têm computação de alta performance. E uma das coisas que hoje eu também estou trabalhando, dei sorte, estava no lugar certo na hora certa, por assim dizer, é um sistema descentralizado de GPU para inteligência artificial. E eu tenho visto essa necessidade crescendo muito. A Arthur Mine tem algum plano em relação a isso, de ceder poder computacional para também ajudar a equilibrar, né? Porque assim, a mineração tem os seus ciclos, tem os seus períodos de maior e menor rentabilidade. Então, vocês já trabalham com laboratórios especializados, né, de performance computacional. Sim. Então, a logística toda vocês têm. Vocês têm esse plano em mente, alguma coisa nesse sentido? Temos sim, estamos estudando. A gente já fala bastante sobre isso, tá?
Se você vê todo minerador de Bitcoin é HPC, High Performance Computing, né? High Processing Computing, desculpa. Então, o que muda pouca coisa, né? Muda as máquinas. Hoje em dia, a inteligência artificial está sendo feita através de GPU, né? É possível a gente minerar inteligência artificial através de ASICs, né? Muita gente pergunta. Pelo que eu tenho lido, é possível fazer uma adaptação, né? Com minerador de Bitcoin, ou como, na verdade, eu sou Arthur Mining virou Arthur Inc. agora, recentemente, tá? A gente está se reposicionando como uma empresa de HPC, que é High Processing Computing. Então, entra a mineração de Bitcoin, entra a mineração para a inteligência artificial, e eu acho que o que você falou é spot on, é completamente pertinente, porque hoje, para você minerar inteligência artificial, você precisa de um contrato com uma empresa para você minerar, né? Agora, você criar pools descentralizados para minerar inteligência artificial é o que o mercado está precisando, né? Eu Você trabalho consegue... hoje justamente nisso, que é a GP Utopia. Ela está fazendo exatamente isso, usando o poder descentralizado das pessoas para essa compra de ocioso, né? Porque assim, a mineração de GPU acabou, mas muita gente não vendeu. O Brasil, por exemplo, é o principal, um dos principais fornecedores de mineração de GPU do mundo até hoje. Então é algo que está aí. Então a gente está tentando aproveitar essa capacidade ociosa das GPUs, que no momento está embaixo na mineração, justamente para IA. Não, exatamente. Você tem a Hive Mining, por exemplo, nos Estados Unidos, que minerava só com GPU. Quando o Ethereum foi para Proof of Stake, eles falaram, e agora? O que a gente vai fazer, né? E aí veio a inteligência artificial. A inteligência artificial, pelo que eu entendo aqui, consegue te rentabilizar até $44 para cada dólar investido por ano. Tá? Isso é uma pesquisa que a gente faz bastante pesquisa aqui do nosso lado e a gente quer, com certeza, entrar nesse setor, né? Aliás, uma das maiores ameaças para o Bitcoin é a inteligência artificial exatamente por essa razão. Não é uma ameaça grande hoje, tá? É uma ameaça muito pequena. Mas, mesmo ela sendo pequena, ela é a maior ameaça, na minha opinião, para o Bitcoin hoje. Porque o único jeito de você atacar o Bitcoin é você atacar os mineradores. Não tem outro jeito de você atacar o Bitcoin. Sim. É você atacar os mineradores. Então, o dia que os mineradores tiverem mais incentivo, virando as máquinas dele para minerar qualquer outra coisa, seja inteligência artificial, seja qualquer shitcoin, o minerador vai virar as máquinas deles e minerar outra coisa. Depois ele troca pela moeda ou pelo ativo que ele quiser, né? Mas incentivo é incentivo, né? Hoje em dia é Muito, uma muito coisa que a bom gente você fala dizer. bastante. É muito bom você dizer isso, porque existe uma ala do Bitcoin que acredita que tudo é sagrado e que as pessoas estão lá minerando só por amor, né? Sabe? Aquela galera do preço não importa. Amor, exatamente. Exatamente. A Sacanagem. gente a gente está aqui para ganhar dinheiro, porra. Muito Por bem quê? A gente é hipócrita? colocado. A gente é hipócrita? Não, não, Né? não, vocês não, porque tem muita gente que é, entendeu? É exatamente Exatamente. isso que a gente bate e fala assim, né? Porque eu fiz da outra parte, né? Quando eu voltei da mineração, choveu de gente, né? Que eu peguei um ASIC aqui, um S9 velha, para testar coisas, enfim, secar fruta, secar carne, fazer coisas Que legal. caseiras e domésticas, né? Eu vi teus É, posts. e isso é uma coisa que aí choveu um monte de gente pensando de mim, mas é rentável? É lucrativo? Eu falei, agora o preço importa. Você que estava até 2 minutos atrás postando que no preço não importa. Agora, se o negócio não vale a pena, se vier 5 centavos acima na sua conta de luz que não foi minerado. Não, não é bem assim, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Opa, Você acha que, por exemplo, o chinês médio está preocupado em salvar o mundo? É uma boa perspectiva. eu não A diria nem o China é um dos maiores chinês, né? lugares de mineração. Ainda é. Apesar da proibição. Por quê? Mineração é uma atividade completamente egoísta. Do ponto de vista bom, egoísta e ambiciosa. Ela requer a ganância humana sempre vai existir, mas no final do dia a gente tem que alimentar nossas famílias.
Mas o Bitcoin foi feito em cima disso, ele te remunera para isso. Hum, Sabendo que a gente quer alguma coisa em troca, não tem jeito. Ou eu tô errado. Mas exatamente, é sabendo e dependendo, né? Depende nisso, né? Ele depende disso, ele depende de que a gente quer uma coisa em troca, e é por isso que é realmente uma das únicas coisas realmente descentralizadas desse mundo que funciona. Os mineradores mineram para ganhar dinheiro, não mineram para salvar o planeta, não mineram para, vamos fazer o Bitcoin uma coisa super legal, que vai acabar com o sistema. Não, o minerador minera para gerar valor, gerar lucro. E sempre vai ser assim. Pô, deixa eu só fazer uma Bacana. pergunta em relação ao que vocês estavam falando acerca de GPU e inteligência artificial. A GPU tem que ficar ligada igual um minerador faz, igual uma ASIC faz no caso do Bitcoin, para, sei lá, para inteligência Sim, artificial. Eu não sei como é que funciona. sim. Basicamente, ela fica esperando jobs, né, que são processamentos. O processamento vem, ela é utilizada e fica esperando o outro. Mas não é só a GPU também. Usa um pouco do processador, precisa de um pouco de memória RAM. Então, é basicamente isso. É um sistema que fica em idle esperando, né? E uma das Tá. coisas que a gente está trabalhando agora no GPU Utopia, já dando essa informação de primeira mão aqui, ninguém está sabendo disso, talvez integrar com uma mineração de GPU ou de CPU junto, para no momento que tiver ocioso, ele está minerando o CPU, então não está te dando prejuízo, por assim dizer. E aí, quando entra um job que vai pagar mais, ele para com a mineração e inicia automaticamente a inteligência artificial. Esses jobs que você fala são aqueles queries que tem, igual no chat GPT, né? Para cada pesquisa que você faz, se você colocar, né, num... É isso, é a pergunta. Mandar você mandar uma pergunta, o enter, é a hora que aquilo vai ser processado. Entendi. Cada É enter é isso, um esse é job. o lugar. E se você alugasse a GPU durante um certo período de tempo, né? E, obviamente, o valor dessas GPUs, o valor do processamento da GPU é quantos queries tem, quanto ela é usada. Mais ela é usada, mais vai valer. O Essa é processamento básico. novidade para mim, assim, eu não sabia que para inteligência artificial seria assim, entendeu? Eu Pois é. sou eu sou novo nesse mundo de mineração, tá? Eu comecei a minerar depois que eu conheci o Hugo, só para contextualizar, tá, Ray? Aí eu comecei a minerar Bitcoin, hoje eu tenho Nerd Miner, viu? Só para constar. Tô brincando, Ah, que tá? legal. Mas Aí Demais, né? sim, isso me ajuda. Ray, uma pergunta. Te preocupa a centralização das pools de mineração? Não, não me preocupa nada. Centralização de mineração é outra coisa que não me preocupa, porque, poxa, centralização de mineração não vai fazer nada com o Bitcoin. Ah, mas o ataque dos 51%, hoje em dia ninguém mais fala, né? Alguns anos atrás todo mundo falava, e eu vendendo mineração, essa é a pergunta que eu recebo todo dia da minha vida, né? Ataque de 51%. Mas ninguém quer dar um tiro no pé, né? Se tem um grande minerador, ele quer fazer, quer forcar, ele vai fazer uma coisa ilícita, vai acabar forcando e ele vai perder a oportunidade dele. Ele vai ter que dar mais incentivo sozinho, mais do que o resto da rede. Então, se você pensar um pouco, Hugo, cara, eu não sei quais eram as intenções do Satoshi, né? A gente não consegue saber quais as intenções totais do Satoshi. Mas ele criou, o sistema que ele criou torna inevitável a consolidação do mercado de mineração. Você já pensou nisso? Tem halving a cada 4 anos. A cada 4 anos, apenas os mais eficientes vão ficar na dança das cadeiras. Você vai tirando uma cadeira, só os mais eficientes vão continuar ficando. E, inevitavelmente, agora, só quem produz energia é quem vai acabar mirando o Bitcoin no futuro. Vai ser muito difícil competir, qualquer um entrar e começar a minerar. Então, o próprio sistema, o próprio Bitcoin, do jeito que ele é feito, ele é centralizador na mineração. Acho que isso é uma coisa praticamente inevitável. Não sei se vocês já pensaram nisso. É verdade, né? Acho que dessa maneira que você falou, tão clara e específica, acho que eu nunca tinha pensado nisso. Eu Acho fiquei, que nem o Satoshi. eu Nem o ficava pensando, Satoshi. isso está centralizando, mas
olhando assim, realmente é inevitável, né? E É inevitável. te preocupa governos minerando? É dança Porque, das cadeiras, é dança das cadeiras, entendeu? Você vai sim. tirando uma cadeira. E quando a música para, o cara mais devagar cai fora. Boa pergunta. Governos minerando. Porque assim, Não, eles têm um incentivo distorcido, né? Eles controlam a impressora de dinheiro. Então, eles já mineram. Eles mineram o dinheiro dele exato, zero. exato. E o governo, para ser governo, ele precisa ter o dinheiro dele. O Estado, tá? Por mais libertário que eu seja, não gosto do Estado, obviamente, né? Do jeito que ele é hoje, mas o Estado, para ele existir, ele precisa ter o dinheiro dele. Ele tem algum poder. Senão ele não vai existir. Ele precisa minerar o dinheiro dele, né? Ou seja, imprimir, né? No caso dele, né? O Estado minerar Bitcoin, olha, de um ponto de vista puramente financeiro e de geração de riqueza, tá? Riqueza, assim, egoísta. Só isso. Ou um Estado pode ter reservas de Bitcoin, que nem tem reservas de ouro, que nem tem reserva de petróleo. Aí sim. Agora, acho que já vai acabar de shiftar. Você vai me perguntar a próxima pergunta. Um Estado pode ter Bitcoin como moeda? Não. É impossível. Nunca Ah, vai acontecer. muito bom. Excelente. Cara, esse episódio tá valendo ouro, assim. Cara, Tá valendo é, ouro, não, Hugo, tá valendo Bitcoin, pelo tá amor de valendo Deus. Bitcoin, né? Tá valendo Bitcoin. Porque a gente estava falando exatamente de El Salvador recentemente e as coisas sempre caem no. A gente até deu um termo que é o socialismo laranja, né? Que é assim, quando é o meu estado, aí pode, entendeu? Porque ele adota a moeda que eu quero, então ele pode tudo, ele pode roubar, né? Ele pode fazer tudo desde que seja com a moeda que eu quero. E a gente está vivendo isso. Você acha então que El Salvador não vai aguentar esse uso do Bitcoin e vai ter que abrir mão em algum momento? O Bitcoin não é a moeda fiduciária de El Salvador, né? Que as pessoas acham que o Bitcoin é El Salvador. Ele adotou o Bitcoin, ele permitiu o Bitcoin para modos de pagamento. El Salvador não adotou o Bitcoin como moeda, tecnicamente, né? Do ponto de vista puramente. Você agora é economista falando, né? Salvador tem o dólar como moeda. O dólar como moeda. Então, não é El Salvador, não tem decisão nenhuma sobre quanto vale os ativos deles. Quem tem decisão sobre quanto vale os ativos de El Salvador e dos El Salvadorinhos é o Fed americano, porque ele está em dólar. Tá? Ele usa a moeda, ele faz reserva em Bitcoin, ótimo, muito bom para ele, né? Mas ele não vai conseguir adotar o Bitcoin como um meio de pagamento. Eu acho que para o povo ainda tá cedo, né? E eu, pessoalmente, tenho minhas dúvidas, né, se o Bitcoin vai ser uma assim moeda, né, global muito bem usada. Acho muito mais que vai ser usada como um meio de poder sobre os outros, né, reserva de valor, né? E não tem como, El Salvador não tem controle nenhum sobre o Bitcoin. Qual que é o interesse do Estado de El Salvador? E eu vou responder essa pergunta, porque é retórica, mas qual é o interesse do Estado de El Salvador adotar Bitcoin? Vocês me falam. El Salvador fez $1 bilhão em Bitcoin bonds, né? Sim, Quando e na história de todos os metaversos, de todos os tempos dos universos, que Salvador ia conseguir captar $1 bilhão? nunca. Nunca nessa Então vida. foi uma jogada de gênio, por outras razões, as pessoas não Ah, tá. percebem, Ué, você tem né? uma visão de economista completamente fora dos economistas mainstream. Como é que você chegou a isso? Você foi apresentado pela escola austríaca na faculdade? Como é que foi isso? Porque me levantou essa Não curiosidade fui, agora. não fui. Eu não sabia que era a escola austríaca quando me formei economista, pra você ter uma ideia. Tá? Nos Estados Unidos, a discussão era classe comunitarista contra keynesiana, né? Mas 20 anos estudando o mercado, estudando os países, eu sempre tive a visão mais macro. Meu pai sempre tive. Meu pai foi o meu grande professor. Teve uma visão macro do mundo, como o mundo funciona, né? Então,
o primeiro investimento que eu fiz, primeiras coisas que eu comecei a comprar, investimento financeiro, eram Eurobonds, né? Então, eram títulos de governos internacionais, né? Então, eu sentava com meu pai e falava, olha aqui a lista, né? Esse aqui está dando mais, aquele lá está dando menos. E ele chegava falando, olha, aqui, ó, você pode investir, você pode, sem problema nenhum, vai na Colômbia, porque a Colômbia, você tem o exército americano aqui combatendo o narcotráfico, eles estão investindo bastante dinheiro aqui. Vai na Turquia, que tem não sei o quê, as bases e o apoio. Vai nesse país, vai naquele. E aí você começa a ter um pensamento diferente, um pensamento um pouco mais crítico e de ver que você realmente tem que analisar o porquê das coisas e não consumir, por exemplo, o que uma internet te fala, o que um mainstream economist te fala. Você tem economista que está sempre bullish, você tem economista que está sempre bearish, tá? Você tem filósofos famosos que escreveram livros que são lidos por milhares de pessoas que eu não respeito eles como economistas, né? Vários que vocês conhecem, inclusive, né? Então você tem que ter um approach um pouco mais lógico para o mundo. Você tem que ter um approach considerando a natureza humana, e a natureza humana é uma coisa muito difícil de se aprender, demora muito tempo para se aprender, eu estou aprendendo mais e mais. E tudo tem uma razão, gente. Tudo tem uma razão por trás, tudo tem uma razão lógica. Se não faz sentido, provavelmente não é verdade. Essa é o meu approach. É um pouco diferente, né? Mas eu tento dar fundamento a tudo que eu falo. Você vai falando e você vai me colocando para pensar em uma série de coisas, assim, porque é uma abordagem muito única e proveitosa, assim, sabe? Que estão ficando na cabeça, eu vou anotando coisas aqui. E você falou um pouquinho da sua família, e eu queria entrar num assunto. Como tem sido a dificuldade para você explicar para as pessoas que invadir um país armado, matando pessoas e civis inocentes é um ato de terrorismo e isso merece ser combatido? É, é, esse é um assunto, obviamente, todo mundo sabe. Quem sabe aqui, eu deixo muito claro nas redes sociais, eu sou judeu, acredito no Estado de Israel como Estado para os judeus, né? Tenho primos, familiares e amigos, muitos morando lá, tenho uma proximidade muito perto com o país e acompanho, né, o que a gente chama de conflito, desde muito, muito, muito pequenininho. Né? Já fui para Israel mais de 15 vezes, sou muito próximo ao país. Essa pergunta que você fez, né, do jeito que você fez ela, do jeito que você fez essa pergunta, a resposta até parece óbvia, né? Putz, entraram terroristas armados, que foi o fato que aconteceu, Sim. né? Matando civis, né? Estuprando mulheres, colocando crianças, bebês, assando elas em fornos de cozinha, matando jovens, cortando os braços, as pernas deles, esperando sangrar, matando famílias inteiras, né? O É negócio foi algo pelo digno da pior Idade Média, jeito. né? Sim. Algo digno da Idade Média, e a gente se questiona como que a crueldade humana chega a esse ponto, né? E isso que aconteceu, e do jeito que aconteceu, é um evento que não tem but, não tem mas. Ah, mataram todo mundo de uma forma covarde, mas. Não tem. É o que aconteceu, né? É uma das razões que Israel tinha botado muros, né, entre a faixa de Gaza e muitos lugares de Israel, né? Exatamente para isso não acontecer. E quando eles atravessam muros, você vê o que acontece. Agora, uma curiosidade, Hugo, né? As pessoas nesses kibbutzim, nessas comunidades, eram de esquerda, eram israelenses esquerdistas, tá? Eram os Sim. mais amigos, eram os mais próximos aos palestinos, eles cuidavam bastante de boa parte dos palestinos. Você tem uma entrada aí de milhares de palestinos todo dia para trabalhar naquela área, né? Naquela área de Israel.
né? Então, o que aconteceu foi uma aberração e eu acho que o mundo precisa entender um pouco mais por que que aconteceu, por que foi deixado acontecer, o teor do que aconteceu e por consequência disso, o que está acontecendo no mundo. São tempos difíceis, são tempos muito difíceis. Deixa eu falar. É, eh, eu tenho acompanhado aqui na Europa, né, estourou-se grandes protestos em grandes cidades. Esses grandes protestos são basicamente financiados e apoiados pelas grandes economias em que a esquerda e o welfare state estão no poder, né? Então você vê a Alemanha, você vê até aqui em Portugal teve alguma coisinha, acho que em Lisboa vi protestos, vi cartazes no Porto, assim, mas o que eu quero te dizer é que isso nem de perto representa o povo e na origem católica, por assim dizer. Ah, eu É, sei, então, eu sei. é, Os portugueses têm sido, né? Os portugueses aí têm sido sensacionais, né? Tanto os empreendedores quanto o povo em si, aí em resposta com, com os judeus, né? Teve uma mudança muito grande, né? Hugo, nos últimos 500 anos, né? sim, sim, Eu tenho passaporte espanhol, porque minha família foi expulsa da Espanha durante a Inquisição, sim, né? Por isso que eu falo. houveram momentos assim, mas entenda que Portugal, no geral, é sempre muito aberto a isso, ao povo judeu sempre foi, né? Assim, não existiriam as grandes navegações sem o povo judeu, sem a tecnologia alemã que fizeram os canhões mais fortes da época, e sem o enfrentamento que Portugal lutou, né? Enfim, com o mundo árabe para ser a primeira nação global, né? Então, eu quero que, enfim, se você estiver aqui, vier aqui, quero que você seja muito bem recebido e tenho certeza que será pelo povo de bem aqui. E, assim, o que eu fiquei sabendo, que eu fui atrás também das informações quando tudo isso explodiu, são imagens terríveis de serem vistas, coisas que eu abri mão de ver em certos momentos, mas foi um sinal e o ápice da barbárie humana. Vocês, assim, nós não precisamos acreditar que as pessoas fundamentalistas religiosas que fizeram isso fizeram por acreditarem que o Deus dele é melhor e que nós somos infiéis. Basta que eles acreditassem para fazer o que fizeram, e foi o que eles fizeram, né? Então é um momento em que o extremismo religioso de uma religião vem sistematicamente acontecendo ao longo dos séculos e a gente precisa estar vigilante quanto a isso, né? A batalha que Israel luta hoje, Portugal já lutou, então é uma coisa que chega até a emocionar um pouco, sabe? Mas entenda que a Hugo, gente está junto, não é cara. fácil. Não é fácil, eu sei que vocês estão juntos, né? O mundo hoje em dia tem 1,2 bilhões de muçulmanos, tá? Sim, Desses, 25% são fundamentalistas, vamos dizer, ou mais radicais, tá? Agora, você vai pasmar que o Hamas, tá? Que é esse grupo terrorista, que é o responsável pelo, pela, pelo Israel não assinar o acordo de paz por mais de 5 vezes nos últimos anos, últimos 100 anos, que ele não é religioso. Ele cai na categoria dos fundamentalistas islâmicos religiosos, mas ele não é religioso. O Talibã faz de mais religioso, o ISIS fazia mais religioso, né? Por mais que todos esses grupos terroristas fazem coisas que não é permitido no próprio islamismo. Estupro não é permitido. Você assassinar crianças inocentes
não é permitido. Então, eles interpretam a lei Distorcem, né? Não e é? se fazem de religiosos até para poder matar os judeus, para poder ter a terra. Isso é uma coisa que nunca mudou, né? Os judeus lá não são um povo colonialista, que nem a esquerda fala, pelo mundo, é um povo indígena de lá. É um Sim. povo que teve 3 manifestações do Estado de Israel nessa história, a primeira sendo 1.300 anos antes de Cristo. Tá? E teve 3 manifestações do Estado de Israel diferentes. O povo judaico, ele se autodetermina que nem povo, tá? Com a terra de Israel antes de serem judeus, os hebreus que estavam no Egito, antes de receber a Torá, antes de receber a Bíblia. Eles já estavam indo para Israel. Então, isso é uma coisa É, realmente eu, muito antiga, né? desculpa lhe cortar, mas Pode falar, por recentemente eu favor. fiz uma publicação dizendo assim, olha, o povo judeu já estava lá antes de existir cristianismo e antes de existir islamismo. E, cara, parece que eu tinha dito assim, não, o direito da terra é dos caras. Calma, eu só falei que os caras estavam lá antes, porque assim, o nível de confusão é tão grande que tentam colocar, que fala assim, não, mas os árabes estavam lá antes. Não, peraí, antes do quê? Né? Qual é o espaço temporal que você está comparando? Né? É, sabe, as pessoas E estão era se um perdendo pântano nisso. antes, mas Sim, não era o que era antes. Israel, que ele é hoje, foi transformado pelos judeus. Ele não era. Muita parte era um pântano, muita parte era deserto, árido. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, poucos anos atrás, existiam menos de 10.000 pessoas naquela área. Menos de 10.000 pessoas, sendo que 6.000 eram judeus e 4.000 eram árabes. Se pegar a data exatamente, tá? Mas é um censo aqui, eu acho que perto de 1860. Então, tinha muito pouca gente lá. Tá? Teve várias colônias diferentes que entraram para o sionismo. O sionismo é tão ruim. O sionismo só existe como movimento político a partir de 1897, gente. Mas os etíopes, judeus, já iam para Israel em 1860. Os marroquinos, 1820. Né? Então, o que é o sionismo? O sionismo é o próprio nome do Movimento Nacional de Autodeterminação Judaica. Entendeu? E Israel, o Estado de Israel, do jeito que ele é moderno hoje, foi estabelecido em 1947, pasme, pela ONU. A ONU estabeleceu, sim. naquela área, 2 estados, um de Israel e um da Palestina. Tá? Mas os árabes, especialmente os fundamentalistas, não aceitaram a resolução da ONU. O que aconteceu? Israel declarou independência do Estado com as linhas baseadas na resolução da ONU, e os árabes, sendo Jordânia, Egito, Síria, Líbano, todo mundo lá, declararam guerra um dia depois de 1948. Declararam guerra a Israel, tentaram invadir, perderam a guerra, perderam de novo em 1967, perderam de novo em 1973. Continuam atacando, por quê? Porque muita gente, tá? E eu não falo por todos, e não é todo mundo. Inclusive, eu tenho irmãos palestinos, eu tenho irmãos árabes. Tenho muito bons amigos até hoje, depois do conflito, tá? Os mais fundamentalistas, por exemplo, o Hamas, né, que tomou o poder em Gaza, não aceita o Estado de Israel. Então, você não pode ter paz quando alguém não aceita o teu Estado. Esse canto que você vê nas faculdades americanas, from the river to the sea, do rio do Jordão até o mar, né? Quer dizer que os judeus não têm lugar nenhum ali. É um canto antissemita para exterminar os judeus. Se você for pensar exatamente, é baseado num poema árabe. Então, os nunca respeitaram, os países árabes nunca respeitaram essa resolução. Lá atrás, os palestinos não são representados pelo Hamas. O Hamas, o que aconteceu? Ele ganhou umas eleições locais em Gaza, tá? Em 2006, porque o Fatah, que era o outro, que estava o outro partido, era muito corrupto. Eles são todos extremamente corruptos, né? Todos são os líderes do Hamas, têm 5 e 4 bilhões de dólares, respectivamente.
né? E falam que estão morrendo. Nem moram em Gaza, moram no Catar. Tá? Todo mundo nos resorts no Catar, isso eu vi. Exatamente. E aí, o que esses caras fizeram quando ganharam a eleição? Não queriam tomar o poder, não queriam fazer pelas regras que estavam estabelecidas em Gaza, obviamente, que era já autogovernada pelos palestinos. Mataram 120 do partido oposto, jogaram pelas janelas. Isso foi em 2006, tá? E aí, o que aconteceu? Em 2007, foi construído o ínfame Muro de Israel. Por quê? Porque o Hamas não aceita o Estado de Israel, o Hamas é extremamente bélico e começou a mandar foguetes. E começou a mandar atentados terroristas. O pessoal lembra da época que tinha um atentado de terrorista em Israel? Iam para Tel Aviv, iam para Jerusalém e se explodiam. Sim. Depois do muro, 98% menos de atentados terroristas. E o mundo, obviamente, culpou Israel por criar o muro. Né? Então, a gente vive numa era, gente, de narrativas extremamente erradas, né? O pessoal fala apartheid, não existe apartheid, Israel não é um estado apartheid, 20% dos israelenses são árabes muçulmanos, tá? Existe casamento entre os árabes e os judeus, os árabes têm representação no Congresso, podem pegar o mesmo ônibus, tá? Podem ter terra igual, ter as mesmas leis, então isso já acaba com a definição de apartheid. Narrativa número 1, água abaixo. Narrativa número 2, genocídio. População de Gaza subiu 6 vezes. Tá? De 1967, de acordo com os próprios números deles, tá? tinha 3 mil em 67, hoje em dia são 2 milhões, 300 mil, hoje em dia são 2 milhões. Então, isso não é genocídio. A população está crescendo e quando não tem matança sistemática, que nem eles falam. É uma prisão de céu aberto. De novo, de acordo com os dados do ICBS, que é Instituto de Pesquisa Palestino, o Rio de Janeiro é quase o dobro mais denso do que Gaza. Né? Tel Aviv é muito mais denso que Gaza. A densidade populacional de Gaza é 6,1, só Tel Aviv é 7,6. Rio de Janeiro está perto de 7 também, aqui. Né? Então, Fora a criminalidade maior, né? bom, aí sim, aí é Criminalidade, zona de guerra complicado. no Rio, né? Aí é complicado, mas você tem até hoje, até o começo da guerra, 40 mil caminhões por mês que entram em Gaza, na fronteira. Tá? Então, as pessoas. E tem uma fronteira com Israel, outra fronteira com o Egito. Né? O Egito não quer deixar nenhum palestino entrar. A Jordânia não quer pegar nenhum palestino. Todos os países árabes que estão condenando Israel, nenhum deles querem pegar um palestino. Né? Falam que são refugiados. Né? Então, a gente tem um grande problema de desinformação no mundo, você entendeu? E depois que você informa, que você dá os fatos, que você mostra os fatos, que você prova, e a pessoa ainda fala, não, mas é culpa dos israelenses, dos judeus, aí a gente pode falar que é antissemitismo. Chega um Porque tem ponto gente que que insiste. chega um ponto que assim não adianta convencer, né? Assim, você mostra argumentos, você mostra argumentos. Chega uma hora que assim, tá, então você quer criticar por criticar, né? Então, é isso que você quer, né? Se fosse um Estado cristão ali também, estaria sofrendo as mesmas coisas e você estaria dizendo o quê? Não é o lugar deles ali também, né? Jerusalém também não é a Terra Santa deles, então não O pode estar. Hezbollah explode igrejas no Líbano, né? Que está Sim. atacando Israel pelo norte. Eles explodem igrejas, eles perseguem. Eu tenho Notre Dame, né? Vamos lá. 5 amigos que... Bom, os brasileiros vieram aqui porque que tem uma comunidade síria-libanesa tão grande no Brasil que foram perseguidos. Lá, eu sou refugiado, meu pai nasceu na Síria. Meu pai é sírio, a língua nossa, da nossa família é árabe. Eu entendo árabe, meu pai fala árabe. Saímos de lá, estamos sendo perseguidos por sermos judeus. E você é judeu, você é perseguido pelo resto do mundo, aonde que você vai? Você vai para Israel, Israel vai te acolher. E quanto mais perseguição os judeus vão sofrer pelo mundo, mais
mais solidifica a tese do sionismo e a tese de você ter um Estado judaico no meio de 100 milhões de árabes. É, é uma, é uma, é uma eterna batalha, né? Vocês É uma não, eterna batalha. É uma eterna. Cara, só fazer um ponto, né? Eu participo muito pouco, né, dessas discussões acerca desse ponto, mas assim, e assim, alheio a qualquer coisa, igual comentou, né, de quem que é a Terra, de quem que não é a Terra, e gerou essa discussão, etc. Eu acho que fica assim, é muito simples, é muito lógico, além de qualquer religião, dogma, seja lá o que for. É só você olhar o que está sendo feito, cara. O, o, o cara que é terrorista foge da lógica. Não tem como você não olhar aquilo e não falar que isso não é um ato terrorista. Isso é uma coisa absurda. É básico, assim, é racional humano. Não tem como você olhar o que essas células terroristas fazem, tipo, né, o Hamas, onde deu exemplo, e você não entender que aquilo lá, assim, não tem explicação lógica para aquilo. Não existe isso, sabe? Então, assim, não até tem eu que. proporcionalidade, né? Pelo Não, E não cara, princípio tem da um não porém, né? agressão, não é assim, tipo, cara, Israel entrou e fez isso, eu estou fazendo de volta. Não é proporcional, não existe proporção. não tem. Não Mesmo tem lógica. mesmo se Israel tivesse feito isso, entrado lá e fizesse isso, não é proporcional fazer de volta, não é? Não, não tem. É E assim, não e assim, existe, não vai existir paz. Não vai existir paz enquanto Israel não tirar o Hamas dali. Não vai existir paz. Você não pode viver em paz lado ao lado de alguém que quer te matar. E você tirando o Hamas dali, vai poder ter paz. Vai poder ter um Estado palestino do lado do Estado judeu e vão ser amigos. Eu acredito que isso pode acontecer sim. Entendeu? E é muito, muito, muito possível. Não, hoje em dia você tem. Sim. E o que dificulta é um Roger Waters falando que não aconteceu o atentado terrorista, que foram os próprios israelenses. É uma Letícia Sabatella aqui falando que foram os próprios eita, que mataram. Os bebês que estupraram as próprias meninas. Né? É você ter um PCO, um partido deplorável aqui, desfilar na Paulista, que é perto de onde eu moro, com camisas do Hamas, pregando a morte de judeus. Como isso avança a causa palestina? Como que isso avança a qualquer causa no mundo? Né? Como você falar, tira os judeus dali, eles vão ir para onde? A grande arma dos judeus é que eles não têm para onde ir. Entendeu? Então, qualquer alternativa com o Hamas só vai trazer mais guerra. O Hamas precisa cair fora. Precisa se render, precisa devolver os reféns, ou se não, precisa ser exterminado desta terra. Aí sim vai ter paz. Vocês concordam? Sim, não tem como. sim. Assim, eu concordo, porque não tem. Chega um ponto que você não consegue arguir com esse tipo de gente. Não Cara, tem como você conversar com um terrorista. se existe um maior diálogo religioso com o povo judeu, com os outros, eu desconheço, sinceramente. Porque, assim, o cristão pode ir lá visitar Jerusalém. O muçulmano pode ir lá visitar Jerusalém em todas as paradas. Tem turismo em relação a isso. O povo judeu é super receptivo, sabe? Eu sigo canais assim que a pessoa, a mulher brasileira, enfim, tá lá, mora lá hoje, é israelense sabe, uma cultura de mostrar os lugares santos sabe, entender a outra fé, respeitar, estar um país em preceitos democráticos. Se você acha o judeu errado, tá, tudo bem. Pensa o seguinte: a democracia e os valores ocidentais estão ali em guerra e sendo atacados para o lugar entrar uma ditadura religiosa. Consegue perceber essa diferença? Sabe? Um país que tolera as diferenças, que tolera minorias, que tolera, sabe, se você casamento do mesmo sexo, se você quer fazer aborto, você faz. Você, tem um monte de direitos civis num país que está sendo atacado por pessoas que, se tomarem o poder e se destruírem ali, vão virar uma ditadura teocrática. Fica fácil assim de entender ou não?
É isso, e eu te pergunto, cadê os judeus na Jordânia? Cadê os judeus na Síria? Cadê os judeus no Líbano? Não tem. Cadê os judeus no Afeganistão? Cadê os judeus? Você não tem. Em Israel, você livremente pode, é um site sagrado para todas as religiões, e você pode praticar a sua religião. Você pode ser gay livremente, você pode ser homossexual livremente. Sabe, você tem todas as liberdades civis que existem no mundo, você tem elas garantidas democraticamente em Israel. E em nenhum país vizinho você pode falar essa verdade. Né? Você tem muita gente do bando progressista e globalista, né, que, que vão exaltar esses terroristas. Essas pessoas seriam penduradas, jogadas dos prédios, se morassem em muitos desses antros desses países que protestam em Israel, que protestam contra terrorista. Então, putz, cara, não faz sentido, né? É uma coisa que é muito difícil de fazer sentido, e você vê que é uma agenda sendo empurrada. A gente precisa, muita gente falando, você tem uma estrela de Davi, esconde ela, esconde o fato de você ser judeu, esconde o fato, porque não está bom agora, e, e é muito difícil, né? É uma guerra que a gente não quer que aconteça um holocausto de novo. E sim, é muito possível acontecer um holocausto de novo. É muito possível acontecer um holocausto de novo, só que hoje a gente tem um exército, né? A gente tem um Estado, a gente tem muitos amigos pelo mundo, muitos estados pelo mundo e muitos amigos pelo mundo que não vão deixar isso ocorrer. Inclusive, quero agradecer você, Hugo e Felipe, né, vocês, por, cara, dar a oportunidade de a gente falar isso no podcast, né, que é um podcast de cripto, a gente focou em cripto, mas, cara, achei muito legal vocês abordarem esse tema aqui, especialmente comigo. Teve várias brigas no Twitter, né? Claro que vai ter, né? Rede social vai empurrar algoritmo para as pessoas ficarem com raiva, é normal. Mas, putz, cara, estou emocionado realmente, de coração, né? Se vocês darem essa plataforma e para a gente poder falar um pouco do que acontece, né? E quero deixar também aqui o convite para quem quiser discutir isso, né? De forma de fatos, né, que a gente apresente fato, de uma forma objetiva e argumentativa, de alguém que sente isso na veia, né? Eu acho que é através da informação que a gente vai superar os problemas do ser humano nesse mundo, né? E da mineração de Bitcoin, obviamente, né? Cara, se tem uma coisa que eu aprendi é que o silêncio de Pio XII não vai se repetir, pelo menos de minha parte, da parte que eu aprendi sobre catolicismo, sabe? Então, não vou deixar uma injustiça acontecer, não vou deixar isso e me calar. Não é uma coisa que eu, eu vá fazer, independentemente de quem seja a minoria religiosa ou a religião que for. Não é o certo a se fazer, e a gente não vai fazer esse tipo de coisa. E eu deixo também o espaço aberto ao podcast, quem quiser, enfim, conversar da maneira que a gente conversou aqui, acho que fica um exemplo bem claro para isso. E já aproveitando também que a gente está se encaminhando para o final, essa é a hora que o Felipe sempre traz uma notícia do mundo Fiat para a gente dar uma comentada aqui. O que você traz hoje, Felipe? Ô, cara, a notícia tem até a ver com um pouco que a gente abordou acerca, né, de estados, né, adotando Bitcoin, etc. Assim, um pouco a ver, né? Mas, enfim. A Ted Cruz, senador americano, ele está aceitando doações em Bitcoin enquanto tenta reeleição. Isso mostrando, né, um viés dele, né, acerca de uso de Bitcoin, etc. Mas o que eu acho que é interessante da gente tirar dessa história, e que foi, né, até o que a gente havia falado aqui, foi o que o Ray falou, na verdade, que nenhum estado vai adotar, né, o Bitcoin em si, e traz aquilo que a gente já discutiu também no episódio sobre El Salvador, que tem que tomar muito cuidado com estados adotando Bitcoin, porque o Bitcoin ele está aí para ser adotado pelas pessoas.
ele vai ser usado se ele for adotado pelas pessoas e não imposto pelo Estado, visto que a moeda que a gente usa é de curso forçado, né? Então, assim, eu não sei até que ponto que o Ted Cruz quer, de fato, né, colocar Bitcoin, ou o sistema não ia deixar ele aumentar em termos de adoção ou facilitar acesso, eu diria. Ele também fala aqui que ele é contrário a CBDCs. Eu acho muito difícil a pauta globalista no geral deixar que isso aconteça, né? Mas enfim. Talvez ele quer ganhar os bitcoiners. É mais ou menos isso. Eu imagino que seja isso. Quer ganhar É voto, mais né? uma. É. Eu gosto Responde. muito do Ted. Sempre gostei muito do Ted. Ele é comedido quando tem que ser comedido, ele é agressivo quando tem que ser agressivo, mas ele não tem muita chance, eu acho, de ganhar os primaries aí, os primaries americanos, né? Mas é muito legal que ele está citando Bitcoin. A maioria dos republicanos, a maioria tem sido bem amigáveis, viu? Se bem que na mineração, Felipe, os estados que a gente tem nos Estados Unidos, que a gente tem mais facilidade, são os estados republicanos. Os estados democratas ficam inventando permits e leis, e inclusive a gente minerava na Pensilvânia, a gente estava bastante na Pensilvânia, e a gente teve que sair da Pensilvânia completamente e só ficar em Ohio Swing, né? Mas a gente fica na área, uma área boa, e o Wyoming, né? Que é um dos estados mais amigáveis à mineração de Bitcoin dos Estados Unidos. Então, os republicanos, sim, são mais perto do liberal, do libertário, né? Não do liberal, e são mais Uhum. perto, com certeza. Sim, não, eu acho super válido. Eu também acho legal. Tudo a favor do Bitcoin, eu sou favorável. A maior fala, na verdade, nessa situação é aquilo que até mesmo você falou e que eu super concordo, que é assim, um Estado ele não vai colocar Bitcoin. Ele não vai fazer com que o Bitcoin seja adotado, né? Assim, em larga escala, eu diria. Talvez só se ele forçasse a adoção, mas é tiro no pé. O Estado ele tem que imprimir a moeda dele, não tem jeito. É. Tem É uma, muito difícil, muito tem difícil. uma pequena notícia rapidinha que eu quero dar hoje, que aconteceu hoje. A gente está gravando esse dia 7. O primeiro-ministro de Portugal pediu demissão, foi aceito pelo presidente, foi investigado. A polícia bateu na casa dele lá e de outros ministros e foram investigar coisas. Ele vai estar sob investigação e resolveu, para o bem da nação, abrir mão do cargo, né? Não, o cara do cargo dele não pode ser suspeita de crime. Então, teremos, talvez, pode chegar a ter novas eleições de novo parlamento e, muito provável, nova ascensão da direita estereotipada que tem aqui. Imagina isso Mundo. aqui no Brasil, o cara que foi visitado pela Polícia Federal saísse do cargo, hein? Pô, que loucura. Olha, eu estava em Portugal, falei para você faz 2 meses atrás, pouco menos de 2 meses atrás, estava jantando com. Eu tenho muitos amigos queridíssimos portugueses, queridíssimos, né? Um deles vocês conhecem, que é o Becas do Bitcoinheiros, que mora aqui em São Paulo, né? Sim, sim. Mas eu juntei com vários amigos meus e eu falar que o presidente e o pessoal do STF fazem festa juntos, né? Estão em festa juntos, se reúnem e tal. Nossa, aqui em Portugal isso é uma afronta. Se o presidente, se alguém do executivo for visto com alguém do judiciário, já é um grande escândalo, né? Eu falei, é mesmo? Que legal, né? Que legal. Imagina se fosse assim aqui também, né? Talvez a Apare- gente ia pra frente. Aparentemente há uma separação interessante de poderes aqui ainda. É interessante ver isso. Bom, Ray, quero te agradecer muito por esse papo hoje. Ah, muito esclarecedor em vários pontos. Vou deixar o seu contato do Twitter aqui na descrição, mas se quiser deixar um outro da Arthur Mine também, quer deixar algum outro contato? Não, vocês podem me achar no Twitter, vai deixar na descrição, RayNasser123, ou da Arthur Mining, né? Essa empresa de HPC, mineração de Bitcoin, @Arthur Mining. Os dois no Twitter. Beleza, então. Então, esse foi mais um episódio do Bloco Podcast. Se gostou, deixe 5 estrelinhas aí, que ajuda bastante a gente na divulgação. Se gostou mais ainda, envie uns satoshinhos para quinteiro@zbd.gg. Ou se tiver no Fonta em nosso app favorito, é só
mandar uns satoshinhos direto para o episódio, parte dos satoshinhos que você ganhou ouvindo a gente, tá bom? Esse foi mais um episódio do Bloco Podcast. Ficamos por aqui e tchau.